Entendi. Então, professor, como que a gente deve, então, enxergar esses monarcas que são antes do exílio? Eles, na verdade, então, eles são muito menores do que nós imaginávamos, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Acabe, nós temos, eu de cabeça estou lembrando de 2 relatos extrabíblicos de Acabe. Um da própria Estela de Mecha, que é um relato que cita que ele está ali na descendência de Onri, mas tem um rei assírio que ele afirma ter enfrentado Acabe, e ele fala do número de bigas que Acabe tinha, o número de soldados, uma coalizão, da coalizão anti-assíria, que depois vai até gerar o obelisco em que Jeú aparece lá pagando tributo. E eu estou chegando a essa conclusão de que talvez sim eles eram bem menores do que nós concebemos hoje, porque a própria história de Senaqueribe e Ezequias, o relato bíblico, à exceção da salvação miraculosa de Jerusalém, confirma o que o relato de Senaqueribe diz, o painel dele diz, a inscrição dele diz que ele tomou mais de 40 cidades de Judá, se eu não estou enganado, e o relato bíblico fala a mesma coisa, que ele tomou essas cidades, ele despojou todas elas. Então, Laques foi escavada e se verificou lá em Laques a invasão de Senaqueribe, tem o painel de Senaqueribe lá, os prisioneiros de Laques, e a Bíblia também fala. Mas você falando isso, professor, me alerta para essa questão de que, na verdade, talvez esses reis, eles não eram reis vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Do território de Judá, sei lá, da província, mas só de Jerusalém. Só da cidade-estado de Jerusalém. Você tocou num ponto, professor, sim, me permita, eu volto para a tia fala. A gente precisa entender que não importa o contexto, se no pós ou antes, a gente está num ambiente de guerra, de interesses de ocupações portuárias, tá? Onde se quer incrementar o comércio. Sim. O pós-exílio quer recuperar o espaço físico para a manutenção do cultivo da memória. Mas quando aqui eu estou falando memória, pessoal, eu não estou falando de uma memória de um passado, porque não existiu Abraão, não existiu Isaac. Olha, veja aqui, o tal Israel que surge agora, ligado numa espécie de simbiose, ela não é uma propriedade de Judá, ela é uma propriedade do povo do campo, que vem lá justamente da tradição de Jacó, que segura no pé, no calcanhar de Esaú, e depois a narrativa vai dizer que ele assume a primogenitura e vai ter o nome mudado de Akev, ou Yacav, ou Jacob, para quê? Para Israel. E veja, qual é o termo e o conceito que se dá para ele? Príncipe de El, e não príncipe de A. Então vocês estão percebendo que você tem o domínio de uma tradição que sempre vai se apresentar baseada numa esfera ideológica de Javé, Iá, aquele pronômio que veio de um epíteto, depois foi se construindo, era um bigrama, se tornou um trigrama, depois um tetragrama. Então você vai perceber que o berço político, teológico e semântico de quem vai dominar, vai fazer parte dessa construção monárquica, é justamente os que defendem a ideia de Javé. Olha, eu pergunto, Israel jamais seria admissível se, do ponto de vista da própria tradição, ele não tivesse absolutamente tido o nome mudado, mas o nome foi mudado, e isso mostra que é uma saga, é uma lenda que está objetivamente ali querendo mudar o presente e não absolutamente falar de um passado. Mudar para Israel, príncipe de El, e você vai ter muitos outros, como Daniel. Sim. Veja, você vai ter toda essa construção. E aí, voltando a palavra para você, você tem uma forma de interpretação do próprio documento que faz com que você entenda claramente que é possível que outros reis tenham existido. Nós falamos aqui da cultura material, da arqueologia, da epigrafia, falamos da iconografia. Por exemplo, os reis que você citou. Veja que eles deixam muito claro traços de historicidade, tanto em relação à forma de gênero literário em que eles estão situados, extra-bíblica como internamente, ou seja, como interbiblicamente, bem como
em uma outra dimensão ideológica. Agora, quando você pergunta, peraí, quem foi Zedequias? Aí você pergunta, de onde se origina o conceito de Zadok? Quem foi Ezequiel? Quem foi Jeremias? Quem foi Isaías? Por que esses livros não são uma composição unitarista, e sim fragmentos literários de épocas distintas construídas com o objetivo de influenciar e ideologizar as massas? Você não tem uma unidade literária, você tem textos, fragmentos que estão sendo inseridos por tradições distintas. Então eu pergunto, como que você pode perguntar, ei, por que o cara teve o nome de Eliaquim mudado para o quê? Joaquim? Logo, absolutamente, a tradição tem o objetivo, não é de explicar nenhum fato histórico, mas é de controlar a mente, a imaginação do povo para que ela entenda que Judá, na verdade, é a base da construção da fé. Jerusalém, que era a Jebus, que era só um bairrozinho, um vilarejozinho, agora se transformará na chamada Jerusalém. Veja, você não tem um Israel que se chama, professor, uma monarquia, onde os reis estão dominando. Quer ver uma outra passagem que você citou aí? Você tem um rei sobre Israel que vem antes de Josias. E depois de Josias, sabe o que vai acontecer? Eles vão matar. O texto de Crônicas diz que eles foram assassinados pelo povo da terra. Por quê? Porque existe uma luta. Mas por que o assassinaram? Porque ele não era aquele que satisfazia os interesses de uma tradição judaíta. Quem era o povo da terra? O povo que controlava a narrativa. O povo que queria, de alguma forma, reconstruir aquele projeto do pós-exílio que houvera sido acabado por causa das invasões de Neco, rei do Egito, Sanaqueribe, Nabucodonosor. E tudo isso só vai ser projetado depois do pós-exílio. Se você espremer o livro de Salmos, eu fiz um desafio com qualquer historiador no meu canal. Você só lê Ciro. Você não consegue ver louvor e adoração a ninguém mais, a não ser a Ciro. Aí, de forma muito clara, eles tentam esconder, mas não dá. Porque quando você vai para entender, porque se estamos falando de monarquia, eu tenho que pegar o Deutero Isaías, capítulo 44. Porque diz lá, Ciro é meu pastor, e ele conduzirá o meu povo em águas tranquilas. E tudo isso tem lá no conjunto da narrativa. Quando você pega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas foi quem que o próprio Javé e a tradição chamou de Senhor e pastor, se não Ciro? Entende? E outras narrativas. Portanto, resumindo, voltando a bola para você, eu, José, entendo que algumas personagens, como você falou do reinado de Onri, você tem dados históricos, já mostrei aqui no canal. E veja, você consegue ver isso. Profeta Hagai, tradição, não existiu. É uma tradição. Entende? Zacarias, tradições, são sacerdotes que estão construindo. E os nomes que são usados são apenas designações características justamente de Judá. Sabe qual é o único profeta, professor, que vem absolutamente de um outro lado que não tem o seu berço em Judá, apesar dele estar em Judá na tradição? Amós. Eu tenho um curso exclusivo sobre isso. Veja que o nome de Amós, você sabia que não é um nome hebreu? Não é um nome judaico? Judaíta. Ah, não é. Justamente porque é um cara do sul, mas não só do sul de Judá. É o cara que vem da Península Arábica. É ele que se levanta com um projeto de poder, querendo dizer que o povo do norte está sofrendo. Mas a grande verdade é que aqui no Sul estão tentando impor uma agenda de dominação. Para mim, houve um processo de organização social que foi tentando se construir uma monarquia. A história de Davi, para mim, é uma invenção. Veja, é possível aduzir que havia aí um líder tribal? Ok. Como a academia hoje, historicista, a própria academia historicista, aventa que o próprio Moisés não existiu quanto às traditivas narrativas, mas houve um cara que ficou revoltado com a forma com que o faraó estava agindo, e ele, como um súdito, se levantou e decidiu seguir sua vida, trazendo os pensamentos de Akenaton, de Atom, e depois sendo influenciado lá em Midian por um Deus absolutamente diferente, mas com a mesma simetria de Atom, ele possivelmente começa a ser quem irá influenciar aquele grupo tribal
a defender um conceito de um Javé que vem lá do sul da Arábia. Aí esse Moisés aí tá tendo que ter mais fé que o Moisés bíblico para acreditar nisso. É verdade, é verdade. Aí tá precisando de mais fé. Mas isso aí está dentro da própria pesquisa. Eu estou te trazendo pesquisas que foram levantadas em que eles defendem o Moisés histórico. E ainda dizem que ele não foi um hebreu, ele foi um egípcio. Olha só. Se você me perguntar, e aí, professor, você acredita nisso? Bem, acreditar é uma coisa. Se você disser para mim, do ponto de vista da hipótese, tem fundamento? Eu vou dizer que não, porque o próprio nome Moisés já é um mito. Quanto termo, já é um mito. E não é nem um termo hebraico, propriamente. Não. Assim como Avraham, Yitzhak, Yaakov e tantos outros. Exatamente. Agora eu concordo, gostei da expressão que você disse, tem que ter mais fé. Vou ter que ter mais fé. Eu concordo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't